Bom dia, oitavo ano. Todos tranquilo? Todo mundo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre as grandezas não proporcionais e porcentagem, tá? Livro oitavo ano, capítulo 2, página 43 e 44. Vamos todos pegar o material para acompanhar a aula. Combinados? Bom, meninos, vamos lá. Quando é que uma grandeza ou duas grandezas não são proporcionais ou inversamente proporcionais? A gente chama elas de grandezas não proporcionais. Então, eu tenho aqui no meu exemplo. Se eu pegar 10 unidades de caneca, eu pagaria R$ 30 por elas. Se eu dobrar as unidades de caneca de 10 indo para 20, o preço foi para 56. O que a gente observa? A quantidade de caneca, que é uma grandeza, foi dobrada. Para ser diretamente proporcional, o preço também deveria ter dobrado, embora não dobrou. Para ser inversamente proporcional, o total a pagar deveria ter sido reduzido pela metade. Isso não aconteceu, então não é nem diretamente e nem inversamente proporcional. Olha, 40 unidades da caneca. De 20 para 40 a gente dobrou. O preço novamente não foi dobrado e nem reduzido pela metade. Assim, a 80 unidades também, que 176. Então, essa relação não tem uma proporcionalidade nem direta e nem inversamente. Então, a gente chama elas de grandezas não proporcionais, tá bom? Veja um exercício. Verifique em cada caso se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou se não apresentam proporcionalidade, né? A gente vai considerar o x uma grandeza, y outra grandeza. Então, a gente vai verificar duas grandezas. A primeira grandeza aí de x é 6 e a primeira lá de y é 2. A gente observa que 6 e 2. Na próxima linha, a gente tem 9 e 3. Bom, o que a gente observa? Se eu dividir o 6 por 3, dá 2. Se eu dividir por 3, a próxima linha eu vou dividir por 3. Se eu dividir o 9 por 3, então vai dar 3. O 12 dividido por 3 dá 4 em y. O 15 dividido por 3 vai dar 5 em y. Existe uma relação, então. Se eu estou aumentando o x, o y também está aumentando na mesma proporção. Então, a letra A é diretamente proporcional. Olha a letra B. Grandeza x e y. Se eu tenho na grandeza x 10 e na grandeza y 90, dá para imaginar que eu multipliquei o 10 por 9. Na letra B, vamos multiplicar o 20 por 9. Se eu multiplicar o 20 por 9, não dá 80. Então, não é diretamente proporcional. A gente observa também que eu aumentei em x e y diminuiu, mas foi na mesma proporção. De 10 para 20, eu dobrei. Então, 90 em y deveria ser dividido pela metade, por 2. E isso não aconteceu. Então, não tem a relação nem diretamente proporcional e nem inversamente proporcional. Então, a letra B não são proporcionais. Vamos ver a letra C. Grandeza x e y. 12, a gente achou o número 5. O 12 para 20 aumentou, em y diminuiu. De 20 para 30, a gente aumentou, e de y 3 para 2 diminuiu. Ou, diretamente a gente já sabe que não é, porque se está aumentando uma, a outra está diminuindo, então não é diretamente. Então, a gente pode verificar se é inversamente proporcional. Para ser inversamente, eu vou pegar o valor de x, multiplicar pelo de y em toda linha e tem que dar o mesmo produto. 12 vezes 5, 60. 20 vezes 3, 60. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 1, 60. Opa, deu tudo certo. Então, essa letra C é inversamente proporcional. Letra D. Nós temos a grandeza x e y. Vamos verificar primeiro se é diretamente proporcional. 8 em x, 16 em y. O 8 eu aumentei, foi para 10. O 16 aumentou também. Ó, pode ser diretamente proporcional.
o 10 foi para 15, o que aconteceu com 20? Foi para 30. De 15 foi para 20, o 30 foi para 40. Bom, será que ela é diretamente proporcional? Qual número que eu multiplico 8 para chegar no 16? O 2. Então, eu vou multiplicar o 10 por 2, vai dar 20. Vou multiplicar o 15 por 2, vai dar 30. Vou multiplicar o 20 por 2, vai dar 40. Beleza, então ela é diretamente proporcional. Entendido? No exercício 2, pediu a gente para escrever as expressões algébricas que relacionam as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais que a gente identificou na questão anterior, que foi a que a gente acabou de corrigir. Bom, as grandezas diretamente proporcionais, a gente viu lá no item A e no item D. E aí a gente vai parar para pensar, o que aconteceu? No item A, eu tenho que x é igual a 3 vezes o y. Se eu pego o valor de y, triplico, acho o valor de x. Ou ainda, eu posso dizer que, para eu achar o y, é eu pegar o x e dividir por 3. Então, a gente escreveu aí de duas formas essa expressão algébrica, tá? E temos também no item D. O item D, para eu chegar na resposta x, eu tenho que pegar o y e dividir por 2. Ou ainda, para eu chegar na resposta y, eu posso pegar o x e multiplicar por 2, dobrar, né? E a grandeza inversamente proporcional foi identificada lá no item C. E para a gente verificar se ela era inversamente proporcionais, a gente multiplicou as duas razões e sempre deu o mesmo produto, que foi 60. Então, se eu multiplicar x por y, tem que dar 60. Bom, agora que a gente terminou a correção das atividades, a correção não, a explicação, a gente vem para a explicação de porcentagem. A ideia de porcentagem está associada à divisão de uma unidade em um cento de partes e é representada pelo símbolo porcentagem, que são essas duas bolinhas com esse tracinho cortado aí. Tem uma historinha que diz que essas duas bolinhas com essa barrinha aí é o denominador 100. A barrinha é o 1 e os dois zerinhos de 100, tá? Às vezes fica bom para a gente memorizar isso daí. Sempre que eu falo em porcentagem, eu estou dizendo porcento a cada 100, tá? Aí nós temos 3 maneiras aí que foi colocada de como escrever uma porcentagem. O 2% com símbolo é a mesma coisa que a fração 2 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,02. Bom, aí nós temos, em uma promoção, uma calça tinha um desconto de 40%, sabendo-se que o valor inicial dessa calça era de R$ 120. Qual o valor dessa mercadoria após o desconto? Bom, a resolução que foi apresentada aí, e até pelo autor do livro que a gente usa, colocou a porcentagem em forma de fração, 40%, 40 sobre 100, igual o x, que é o desconto que eu quero, sobre o preço da calça, que é 120. Quando a gente multiplica isso daí cruzado, 100 vezes x vai dar 100x, e o 40 vezes 120 vai dar 4.800. O 100 junto com x está multiplicando, passa para o outro membro, com a operação inversa, então vai dividindo. E dividindo isso daí dá 48. 48 não é o preço da calça. 48 é o valor do desconto que foi obtido, que era os 40%. Então, nós vamos lá descobrir o preço da calça. Pega o valor da calça inicial, que era 120, menos 48, que vai dar um valor de 72. Então, após o desconto de 40%, essa calça custará R$ 72. Porcentagem está muito relacionado, muito ligado com situação de compra e venda, comércio, né? Então, todo mundo já ouviu falar, já leu algum anúncio, já viu um familiar comprando, pai ou mãe, com desconto, né? Bom, então agora que a gente já sabe o que são as grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, grandezas não proporcionais, e também a gente já sabe de que se trata a porcentagem, a gente pode resolver a página 45, o número 1 e o número 2. Aí vocês vão desenvolver com cálculo no caderno, tá? De forma bem organizada. Fazer uma foto bem caprichada, que é possível conseguir visualizar ela, e enviar para o e-mail, tá? Até quinta-feira.